Oi, gente, estamos aqui para mais um TatiCast, mais um podcast falando sobre assuntos transformadores. E havia dentro do meu coração um assunto que eu queria trazer muito para falar com vocês. E eu tive a oportunidade incrível de encontrar a Paty lá na clínica e ela me falou muito sobre mães atípicas. E junto ela trouxe também a Fabiana Grosso para conversar com a gente sobre esse assunto tão delicado e pouco falado. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração a presença de estar aqui, podendo contribuir com outras mães sobre esse assunto. Que muitas vezes, quando a gente fala sobre mães atípicas, fica muito distante, as pessoas não sabem, falam quem são essas mães atípicas. E eu tô aqui para falar e desvendar tudo e o que tem atrás disso, porque a gente está trazendo hoje esse conteúdo. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouquinho da história de vocês e como vocês entraram nesse assunto. Muito obrigada a Paty e a Fabi. Vou chamar vocês assim, que eu Pode, gosto. fica à vontade. Resumidinho. Fabi, me conta um pouquinho da sua história com esse tema, mães atípicas. Quem Legal, são Pri. essas mães e quem é você? Quem é você, Fabi, primeiro? Primeiro quero agradecer, Tati, o convite. Acho que é um prazer, né, a gente associar as questões da estética com a realidade das mães atípicas. Eu sou a Fabiana Grosso, eu sou a fundadora do Instituto Sofia Vercelli. A história do Instituto, ele está intimamente ligado com a minha própria história. Eu sou uma mãe atípica e, para sua audiência, a mãe atípica é mãe de uma criança com deficiência. Nós chegamos na cidade, né, com a intenção de a gente formar um grande movimento, uma grande reunião de mães que têm histórias doloridas de enfrentamento, né, na sociedade, mas, sobretudo, também para a gente formar rede, para a gente se olhar, se motivar e para a gente se reconhecer como mulheres, como mães, claro, nessa grande função, né, que é criar um filho com deficiência num mundo excludente, porque culturalmente, né, nós temos um Brasil, uma cidade, as cidades são excludentes por questões culturais mesmo, nós não estamos acostumados a conviver com as pessoas com deficiência. E nesse processo todo, eu costumo chamar que a nossa vivência também ela é desafiadora, porque a gente também está num processo de conhecimento dessa história, dessa criança que vem com alguma necessidade específica. A Fabi, ela tem isso como profissão hoje? Sim, desde o nascimento da minha filha. Quem é a sua filha? Conta um pouquinho dessa história só pra gente trazer isso. Sim, a Sofia é uma criança que nasceu prematura, né, de 23 semanas de gestação. Eu tive minha bolsa rompida. Com 27 semanas ela nasceu. Tá. E dentro desse contexto, ela viveu grandes desafios dentro de uma UTI neonatal. Ficou 92 dias numa UTI, com 715 gramas, fez ligadura de canal arterial, uma cirurgia cardíaca. E ela teve um AVC infantil. Então, hoje ela é uma criança com 12 anos. Sim. É uma criança que tem paralisia cerebral, ela usa cadeira de rodas e ela também tem epilepsia de difícil controle. E quando a Sofia veio, né, todo o meu esforço foi dedicado à história dela. E há uma... Nesse momento, só então, nesse momento que ela veio, você tinha toda uma história, ela veio para acrescentar e ali mudou. Mudou. Então, a partir daí, a sua história, junto com as limitações da criança, trouxe você para esse caminho? Para esse caminho. E aí eu ressignifiquei a nossa história, né? E diante de tantos desafios, mas também de privilégios, né, Tati? Porque nós somos privilegiados, nós somos uma família privilegiada porque nós tivemos acesso a bons médicos, nós tivemos acesso à ciência. A Sofia, ela teve... todo o tratamento dela assistido, né? E também o conhecimento, que eu acho que é o grande desafio de uma mãe atípica. Ela precisa se dedicar a esse corpo diferente, a esse funcionamento diferente. Então, hoje a gente tem o Instituto. Isso. Tá, e você coordena esse instituto, e aí a gente tem as pessoas que podem ter acesso a esse instituto de que forma? O Instituto, nós atendemos as crianças com deficiência do município. Nós temos várias formas que as pessoas podem ajudar e podem se aproximar da instituição. Muito bom. O atendimento é 100% gratuito. O fluxo, ele é do governo, né? Uma parte do governo, uma parte é nosso setor
o nosso setor de captação de recursos, que procura incentivos de empresas. Então, nós temos toda a estrutura de governança e compliance da empresa, todo estruturado de uma forma transparente, né, com o uso do recurso público, para que empresas possam investir nessa história, na história dessas mães e dessas crianças. E, além disso, eu acho que a maior ajuda que a gente recebe são de pessoas físicas, né? Pessoas que podem também disponibilizar o seu CPF, pedir o CPF na nota, vinculado com o CNPJ da instituição, e esses recursos chegam para a gente absorver essa fila de espera, chegam para a gente... Existe fila de espera dessas mães? Existe. Grande. E vou falar um pouco, gente, sobre o trabalho, que é trazer a importância, o valor desse trabalho dentro do Instituto. Qual o trabalho de vocês com essas mães? Nós atendemos crianças de 0 a 12 anos. Tá. Então, não há cuidado maior a ser feito que não seja para essas mães, né? Porque elas são mediadoras, elas são quem conecta essa criança nas suas necessidades e com o território, e com tudo aquilo que precisa ser garantido para eles. Então, nós temos um tratamento para as crianças multidisciplinar, né? Com diversas especialidades, olhando para a potencialidade deles, porque eles são cheios de potenciais dentro das especificidades deles, e nós cuidamos das mães, que essa eu acho que é a grande que é o grande diferencial da instituição, porque a gente cuida dessas mães nas questões de saúde mental, nas questões de reconhecimento, desse processo do luto, do filho idealizado. Então, a gente ajuda ela a transpor esse lugar para que ela renasça como mulher, para que ela se reconheça como uma cidadã potente, que ela retoma os seus sonhos, né? Porque ela, por muito tempo, ela se dedica tão somente à maternidade. Então, a gente vem... tirando essas mulheres da invisibilidade, dando voz para que elas contem as suas histórias. Então, dentro do Instituto, a gente tem o cuidado com a criança e com a mãe. E esse cuidado com a mãe, como que vocês abordam isso? De uma forma geral, né? A gente cuida tanto do despertar dela no autocuidado. A gente tem histórias incríveis de mães que... Vamos contar já. Que elas passam a se reconhecer como gente, né? Isso é forma de diálogo, de conversa, essa assistência mais psicológica? Isso, a gente tem a terapia comunitária integrativa, que é um dos principais instrumentos de cuidado dessas mães, né? Lá nós temos uma equipe dedicada para poder tocar nesses lugares de uma forma responsável. A terapia comunitária integrativa é uma ciência, é uma metodologia, tem reconhecimento da Fundação Banco do Brasil. A Patrícia é a nossa, né, coordenadora técnica dessas rodas, acho que ela pode falar um pouquinho desse lugar, né? E lá a gente trabalha com metodologias que cuidam, inclusive, dessa abordagem, que é muito responsável, porque a linha é muito tênue dessas mães, né? Mães, né, Paty? Muito. Que incrível. Paty, e você? Me fala de você, quem é você dentro desse contexto todo? Se apresente pra gente. Tá, prazer enorme estar aqui com você, né, que cuidou de mim, e agora a gente tem essa oportunidade de apresentar um trabalho que me atravessa, que me tirou do Rio para vir para São Paulo, para poder... Você é carioca? Sim, coordenar o projeto que cuida de quem cuida, né, o Diálogos Criativos e Práticas de Autocuidado. O projeto, ele acontece de uma forma muito sistêmica, muito organizada. Enquanto as crianças vão para as suas terapias, as mães vão para as rodas de terapia comunitária, rodas dialógicas. Então, nesse uma hora e meia que a criança fica na terapia, mais ou menos, é o tempo em que ela pode falar das suas dores, das suas inquietações, em que elas podem se escutar. E uma coisa que... Tem muitas histórias, eu choro muito sempre nas histórias, porque uma coisa que me atravessa muito é perceber que o apagamento da identidade, que é uma característica muito grande dessas mães. Como a Fabi falou, são mães, a demanda de uma criança com deficiência ela é enorme, tanto na saúde como na educação, na socialização. Lutar pelos direitos é uma coisa exaustiva. Inclusive, teve até uma pesquisa no ano passado, feita no exterior, acho que foi nos Estados Unidos, com mães atípicas, e eles compararam que o estado de estresse dessas mães é igual a um soldado em combate.
Imagina a pessoa viver a vida inteira nesse estado. E aí, quando elas vão para um espaço em que é seguro, em que elas são vistas, olhadas, validadas, respeitadas, uma coisa que é inédita na vida delas, porque a maioria são mães solos, são mães que às vezes sofrem até com isolamento da própria família, que não dão o apoio necessário, ou que tem o próprio capacitismo familiar também. E aí ela chega num espaço que ela é escutada, validada, ela começa a olhar para si. E esse resgate é lindo, sabe, Tati? Tati, a gente, quando assume esse papel de mãe, nasce uma nova mulher, né? Sim. Quando esse papel de mãe requer mais dedicação dessa mãe, essa mãe, ela dá uma bugada, gente. Ela sai desse lugar onde fala, quem Sim. sou eu? E agora eu tenho uma pessoa que é extremamente dependente de mim, É. muitas vezes o resto de sua vida. Sim. Né? E aí tem essas pessoas que elas não sabem viver fora disso. E qual o valor da gente resgatar essa identidade dela como pessoa, como mulher também? Porque o que eu vejo dentro desse ciclo é que a pessoa ela foi condenada a viver só aquilo. Exatamente. Agora eu tenho que assumir essa responsabilidade Só como mãe. só como mãe, só como cuidadora, Isso. né? Ela se sente abandonada, muitas vezes até a família, né? Sim. Abandona ela ali, seu carro, agora é Sim. você. É isso. E como que a gente consegue trazer para essa mulher esse lugar de não, você também tem um lugar de mulher, de pessoa, de profissão, né? sim. Como que resgatar isso dentro delas? Acho que é um Eu acho que... Pode falar. Pode, claro, pode falar. Eu acho que assim, primeiro, para mim, o ressurgimento de como mulher e como pessoa que pode sonhar, que pode realizar, que pode transformar e tocar a vida das outras pessoas, é muito o olhar que a gente dá para a deficiência. Boa. A minha filha, embora toda a complexidade da deficiência dela, eu pude olhar para ela numa outra perspectiva, de que ela também é uma cidadã que pode tudo. E realmente pode, porque a deficiência, ela não está na criança. O governo federal, ele já consolidou que a deficiência está no meio aonde essa criança ocupa. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ocupação e participação social, que é um dos principais desdobramentos, né, do desenvolvimento humano, nós estamos falando de acessar espaço, de se relacionar com pessoas e todas as barreiras que a sociedade impõe, né? Quando a gente analisa arquitetonicamente um espaço e a gente verifica barreiras como escadas, rampas inacessíveis, a gente inibe a participação dessa criança. Consequentemente, ela não desenvolve, porque a gente aprende por imitação, a gente aprende com os nossos pares. Sim. Quando despertou em mim que a deficiência não estava na minha filha e que eu precisava lutar por uma condição de mundo melhor para ela, onde as pessoas tivessem consciência desse lugar e diminuísse as barreiras de participação para ela, eu entendi que a deficiência não está nela. A deficiência está no ambiente e nas ocupações que ela tem. Culturalmente, a gente parece que está muito distante dessa realidade. Sim. E está. 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 E como que seria um mundo perfeito para vocês? Vamos começar a dar exemplos para a gente abrir possibilidades, né? Não só da questão da cadeira, mas assim, às vezes tem crianças que ela tem ali um TDAH, não precisa ser uma coisa, mas elas se sentem muito excluídas e não precisa, né? Então, como culturalmente a gente começar a mandar essa mensagem para as pessoas de receber, de acolher, de não olhar com um olhar tão distante, de não isolar, né? O que mais que a gente pode de divisão, de acolhimento mesmo? Porque eu acho que fica tudo muito distante. Ai, nossa, que criança esquisita. Sim. Aí a criança, ela chega, ela tem algum tipo de limitação física, aí já olha esquisito. Por que esse olhar tão esquisito, tão diferenciado? Né? Onde que o poder, a educação... Será que na escola essa comunicação já não merecia essa atenção? Sim, certamente. A própria literatura e as pesquisas trazem que a maior barreira da inclusão são as pessoas. Né? É desde esse olhar que... diminuidor, né? É isso. É esse olhar que a gente
tá na condição de coitado, Ai, gente. tá na condição de incapaz, né? Hoje a gente vê pessoas com deficiência ocupando cargos políticos. Por exemplo, o Brasil tem várias secretarias da pessoa com deficiência e esses cargos são ocupados por pessoas com deficiência, muitas vezes de alta complexidade, né? A confusão entre deficiência física e deficiência cognitiva, muitas vezes não estão relacionadas. Essa pessoa tem plena capacidade de ocupação, de cognição, para desenvolver projetos, para pôr sua sabedoria na mesa, para contribuir com a sociedade. Sim. Então, culturalmente, nós não estamos preparados. E a pauta da pessoa com deficiência, ela é intimamente educação. Então, é esse olhar cultural que nós não estamos acostumados a conviver. O normal, ele é violento quando a gente fala de diversidade, né? Então, todo tipo de diversidade, pra gente que tá fora do dito normal, do padrão que a sociedade, eu acho que tá muito ligado à beleza também, né? O que é bonito, né? Então, é um lugar muito parecido, que são os padrões que violam e que diminuem pessoas por serem quem elas são. Então, o lugar da pessoa com deficiência é esse, é a gente passar a olhar numa outra perspectiva, é a gente dar a oportunidade de ocupar espaços, de fazer contratações de pessoas com deficiência. Contratações, muito importante. Né, para que eles possam também se apresentar, é a gente sair desse padrão produtivo, né, onde muitas vezes a pessoa com deficiência, quando a gente diminui as barreiras para ela, né, vamos falar assim do autismo, que é realmente uma realidade da sociedade, com altos indicadores, né, de crianças hoje nascendo dentro do espectro. Dentro da escola, a gente vê o quão um sinal ensurdecedor desregula uma criança, um ambiente com muitas informações desregula uma criança. Então, tudo isso tem a ver com a nossa ação sobre os espaços. Nós, eu digo, cidadãos típicos, cidadãos comuns, cidadãos que não têm deficiência. Nós fazemos essa interferência nos ambientes que a gente exclui ou prejudica a convivência das pessoas com deficiência no meio de nós. Então, cada vez mais, nós precisamos falar desse lugar, porque o futuro precisa ser inclusivo. Muito bom. Né? Não há mais um retrocesso sobre a inclusão. A gente precisa agora caminhar para frente. Isso mesmo. E incluir toda a diversidade humana para que os espaços e as pessoas possam aprender a lidar, né? A gente só aprende a lidar com os seres humanos na sua complexidade, na sua diversidade, quando a gente convive com eles. Nas relações. Convivência, né? Exatamente. Conviver com essas pessoas de forma não diminutiva, né? Não ficar ali Sem os rótulos. sem os rótulos. Uma coisa que me toca muito, escutando também, lembrando as mães, né, nas rodas, um dos pedidos dela era o não julgamento, não uma crítica. Por exemplo, tem mães que falam que a partir do momento que ela tem que levar a filha na escola, elas já começam a passar mal, porque é tanto julgamento, é tanta crítica, e às vezes uma criança quando tem uma crise em algum ambiente aberto, público, elas são julgadas, elas têm que lidar ainda com a crise para conter aquela crise, cuidar da criança que tem uma crise num espaço público, são julgadas, discriminadas, falando que às vezes, com julgamento de que é frescura, de que é uma criança mimada, mal educada. Então, ela sofre aquela dor de estar vendo o filho numa crise, de ter que conter, né? E as pessoas julgarem. Então, acho que um pedido prático, e hoje eu faço muito isso, né? Hoje eu vou chorar também. Porque todos nós temos, tem que desconstruir esse capacitismo, preconceito com a pessoa com deficiência. Então, eu aprendo muito, e todos os dias com elas, com o Instituto, que quando você vê uma mãe que tiver com uma criança chorando, não vai no julgamento de que é só uma frescura, às vezes, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Hoje eu faço isso, eu fico de longe um pouquinho, às vezes a criança joga as coisas, às vezes a mãe fica lá perdida, e depois eu pergunto, como é que eu posso te ajudar? Ela vai te responder, às vezes ela precisa de um apoio, enfim, precisa de uma pausa. Às vezes ela precisa de um apoio, de um não julgamento, e assim, é uma coisa que é tão simples, gente, assim, sem julgar, sabe? Perguntar como que naquele momento pode ajudar uma mãe,
que é confortável para você, qual o apoio que você precisa, chamar para as festas, para participar, como que o ambiente é seguro para o seu filho e para você. Elas também reclamam do isolamento social, que não são convidadas para as festas, com os pais das crianças, e às vezes são coisas simples, como a Fabi falou, um abafador, de repente, no som muito alto, e a criança já consegue interagir, uma seletividade alimentar que a criança tem e você coloca um prato que a criança consegue também comer ali. São detalhes que, se você tiver um olhar generoso, cuidadoso, inclusivo, respeitoso, humano, você consegue inserir essa participação e ajudar essa mãe que, desde o momento que ela sai para cuidar do filho, é uma escala de preconceito, de violências que ela sofre que a gente nem imagina. Sabe? Ônibus que às vezes não tem, né, uma acessibilidade para uma criança com dificuldade de locomoção, uma cadeira de roda. Olha quanta dor tem na mãe, né? A mãe, ela vem com essa responsabilidade de cuidar, zelar, trazer essa educação, esse bem-estar para uma criança. E aí, quando ela tem essas limitações, ela já tem outro peso. Todos os dias, é uma coisa diária. Esse olhar para essa mãe, né? A mãe, ela vem com todas essas emoções. E aí ela tem que lidar com o filho, com a limitação do filho. Ela tem que lidar com o julgamento. Ela tem que lidar com a sociedade, com a ignorância que a gente ainda não sabe. Eu coloco também no meio de tudo isso. Porque a gente não foi educado, a gente não foi orientado. E o ecossistema que está abraçando essas crianças, né, traz esse peso. E aí agora é onde eu quero chegar. A mãe. Onde que fica essa mãe emocionalmente, né? Esse lugar de ter essa dedicação constante ao filho. E muitas vezes ela se esquece, ela se põe em outro lugar. Só de cuidadora. Como que vocês lidam com essa emoção das mães, onde elas não conseguem se ver como mulher, como esposa, né? Essa mulher profissional, essa mulher com essa sua identidade? Me conta dessas histórias que vocês vivem muito. Sim, é assim, né, Tati? Junto com a exclusão do filho, a mulher também vive os rótulos, né? A mãe de criança com deficiência, ela normalmente ela é nomeada de barraqueira e muitas vezes ela é nomeada de aquela mãe que não provê e não providencia as coisas para o seu filho porque ela é silenciada. Então, são dois lugares que elas vivem enquanto rótulo. Esse lugar realmente diminui a relação dela com o território, porque ela precisa garantir o lugar do seu filho, né? E lá no Instituto, por meio do processo terapêutico, da terapia comunitária integrativa, mas também de outras práticas que nós fazemos concomitantemente, né, com a terapia comunitária, a gente vem, primeira coisa, formando rede. Eu acho que as mães, elas elas têm feito um coletivo de mães para que alguns recursos venham da própria história delas. Eu acho que esse é um lugar importante. E aí eu até, né, no meu lugar, posso falar o quão em atitude, em comportamento, uma mãe influencia a outra. Você teve a influência de alguma mãe na Até me arrepia. Eu acho que esse é um lugar do momento você passou por esse lugar de ficar assim isolado e alguém te inspirou? Me conta. Com certeza. Assim, eu vivi grandes momentos de isolamento, tentando adquirir conhecimento sobre a minha filha, né? E saber quem é ela, o que era paralisia cerebral, o que me esperava para o futuro, né? E que forma que eu teria que conduzir a criação e o funcionamento dela dentro das peculiaridades dela. E eu me recordo, assim, como um marco mesmo na minha vida, o quão uma mulher influencia a vida da outra, né? Eu adentrei... Essa dica. Quem está influenciando você? Quem você está deixando passar na sua vida e está deixando marcas na tua vida? Qual a mulher que está próxima a você? Aonde você está? Quem são as pessoas que estão te deixando nesse lugar? Bom ou talvez não tão bom? É isso. Quem... E eu estava num centro de reabilitação, né, fazendo a terapia da minha filha. E aí entrou uma outra mãe. E a mãe, o padrão dela... Como que são essas mães? Como é que essas mães estão chegando com seus filhos? Porque é tanta dedicação que tem que ter criança, né?
Elas chegam realmente assim, desconstruída nesse lugar priorizado e único, que é cuidar do filho, cheia de dores, numa vivência solo, né? Normalmente os pais deixam essa mulher, então tem outros lugares também que são afetados, que é do abandono, né? Amoroso, que eu acho que também. Sim. Né? Sim. E elas chegam cheias de dores, sem caminho, E sem... agora a minha parte da beleza, da É. estética. Como é que ela tá? E agora sim, elas estão Elas cuidadas. quando elas chegam lá com as crianças, a maioria. Porque eu sinto que não precisa nem ser uma mãe atípica, né? A mãe, ela se deixa em segundo Se plano. deixa, A sim. mãe, qualquer mãe, ela Sim. vai. Ela tá lá de pijama, ela tá lá no aireg, ela tá correndo. isso. Porque ela tem que dar conta de muitas demandas ao mesmo tempo. Para mim, tem um peso maior quando ela vem com essa criança que tem suas limitações. Sim. E aí, você também passou por isso? De ficar nessa correria? Sim, eu tinha um padrão. Como é seu padrão? Que era Como meu você- cabelo amarrado, que era sem maquiagem, que era... Eu sempre fui muito vaidosa, assim, né? Eu sempre fiz minha unha, sempre me maquiava, sempre trabalhei no mundo corporativo, abandonei esse lugar também para me dedicar a ela. E aquilo é que você pega a roupa que tem, você pega o que tem na frente, vai, muitas vezes a semana inteira, quando você dá conta, você tá a semana inteira com a mesma roupa. Mais prático, mais confortável, né? Isso, para que você possa manejar a criança, né? E nessa experiência que eu tive, e parece que existe até uma culpa nisso, sabe? De que você não pode se arrumar porque você... Gente, essa fala é muito boa. Existe, eu vejo muita mãe que fala assim, parece que se eu estiver me escolhendo, eu tô renunciando ao meu filho. É isso. E assim, e depois desse processo todo, eu encontrei muita alegria em ter a Sofia. Para mim, ela é o maior presente que eu pude ter para me arrumar, para me cuidar, mas também de buscar soluções para outras mulheres. Vamos lá, tô para contar isso. Chegou uma mulher toda empoderada no centro de reabilitação, né? Toda maravilhosa, com o cabelo escovado, com a unha feita. E o que mais me chamou a atenção nela é que ela tava com uma micro saia. E com o filho carregando ele no colo, porque ele demandava, né? Ele, em complexidade da deficiência, ele era num quadro mais avançado do que a Sofia. E aí eu olhei para ela naquele poder todo, em cima de um salto, toda escovada, toda maquiada, toda linda. E aí eu falei, gente, eu também posso voltar a me cuidar, eu também posso E ela foi minha inspiração. Inclusive, eu até costumo falar que ela nem sabe disso, e eu tenho contado isso, talvez ela me escute, que ela foi a minha grande inspiração de virar a chave de que a gente não tá condenado a nada. E que a gente... que os nossos filhos são cheios de potencial, eles são da diversidade, eles estão fora do padrão, mas eles são pessoas incríveis e que nós somos indivíduos diferentes. A minha filha é uma criança, mulher, toda empoderada, inclusive. Ontem nós fizemos a unha juntas. E que ela também precisa de uma referência de mulher que se cuide, que se enxergue, que se valorize, né? E ela é cheia de opinião, ela é uma criança verbal, tem as crianças não verbais, mas também tem mecanismos de comunicação por meio de tecnologias, né? E que ali me despertou primeiro o meu cuidado comigo, e também me despertou quem eu sou para minha filha. Eu sou a referência dela. E que eu precisava ali dar boas referências de cuidado. Porque Eu vejo, muitas mães que elas vão passando pelo momento de dor e elas começam a transmitir essa dor para os seus filhos. Então, assim, é tão pesado para essa mãe, é tão difícil para essa mãe, e ela traz essa dor. Então, ela fica falando, a incapacidade que ela não consegue, né, sair desse lugar, ela começa a transmitir. E é essa referência. Que referência você está sendo para o seu filho? Sim. Né? Que exemplo que você está sendo? Que modelo. Que modelo. Então, você está ali replicando o quê? Então, replicando a dor, replicando o sofrimento, a rejeição. A criança sente, né? É sistêmico, né? Exatamente. Tudo volta.
E pegando a fala da Fabi, uma coisa que acontece muito nas rodas terapêuticas lá no Instituto, a grande virada de chave é quando elas conseguem entender que cuidar de si, quando ela cuida de si, ela está cuidando do filho dela. Porque nós fizemos umas pesquisas e lá no Instituto que as mães que participavam das rodas terapêuticas, o desenvolvimento do filho era muito maior do que aquelas poucas mães, graças a Deus, que não participavam da roda. Então, elas começaram a perceber por quê? Porque ela vai no espaço de escuta, de esvaziar das dores, de acolher. Então, ela tem mais espaço, está mais preparada e mais energia para cuidar do filho. Qual a dor, assim, que você vê lá mais persistente, assim, entre elas? Acho que é de não o apagamento da identidade, assim, não conseguir primeiro lidar com essa culpa de se eu cuidar de mim, eu estou deixando de cuidar do meu filho. Acho que junto com essa dor do apagamento da identidade, que eu não sei mais quem sou eu, a gente pergunta, o que você sente? Eu nem sabe o que sente, só sabe que o filho sente, ela não está desconectada do sentimento. Para mim isso é uma violência enorme. Do corpo, do que eu sinto, o que eu quero, eu não sei quem eu sou. Elas chegam assim, disso, né? Eu acho que ver florescer esse espaço, tipo assim, você é uma pessoa digna de ser amada, de ser vista, respeitada, que é feito de uma forma coletiva, mas que afeta o individual, é quando a sororidade entre as mães atípicas que a gente tem lá, é uma coisa linda de ver, que eu gostaria de ver no mundo. Não tem competição entre as mães que estão ali no cuidado, se escutando. Uma mãe que consegue fazer uma unha, todas elas notam e celebram alto. Você fez a unha. Uma mãe que consegue fazer o cabelo, porque é tão difícil para essa mãe, que é geralmente uma mãe solo, ela conseguir ter um tempo de fazer uma unha. E aí o que nessa construção de rede foi que uma ficou valorizando a outra. Você tá bonita. Elas começaram a trocar de roupa, a se arrumar melhor para ir para a roda. Eu uso a minha melhor roupa para vir aqui agora. O batom, a maquiagem. Elas começaram a trocar de saberes. Então você faz uma escova de mim. Foi você que fez? Faz em mim. Você faz sua unha. E aí elas conseguiram resgatar também a autonomia, que começaram a ganhar dinheiro. Com o bolo que ela faz, ela vai lá e leva, e as mães já encomendam também, fazem vaquinhas, né? Que são mães em vulnerabilidade social, né? Então, acho que essa rede de afeto, de construção, de troca de informação, da pessoa falar, eu mereço, e se eu estou cuidando de mim, essa consciência, eu estou cuidando melhor do meu filho, eu acho que é uma das coisas mais preciosas. Uma dor financeira também muito coisa. Também. Eu sinto, porque lá na clínica, a gente tem uma clínica de estética, e eu atendo esse tipo de mãe. E elas ficam muito amarradas porque elas tiveram que abandonar a vida profissional. Sim. Estão ali dependendo de alguém, muitas vezes Exatamente. do marido. E ali tem uma limitação financeira. Sim. É como se, você vai fazer uma aplicação de um botox, mas a gente precisa disso para outra coisa. Ela nunca tem o equilíbrio, Sim. né? Nunca tem ou um pouco ou 1% para ela. Não. É como se estivesse fazendo demais. Sim, Né? sim. Se cuidar, passar um batom, ter um detalhe com a unha, é como se aquilo... Você foi condenada a cuidar da criança, você não pode ter isso. Vamos desconstruir isso também, né, gente? Acho que esse é um lugar importante, né? Da gente eliminar as culpas, né? De se despir realmente daquilo que a gente carrega como padrão de uma sociedade violenta. Sim. E a gente se apropria também dessa violência para conosco mesmo. Então, nós precisamos desconstruir esse lugar, né? E lá a linha é muito tênue, né? A gente fala de temas, Tati, assim... É suicídio, é ansiedade crônica, elas estão todas nesse quadro. E o quão foi libertador a formação dessa rede, e elas compreenderem que esse normal, que é desafiador e que a gente precisa desconstruir, para que ela pertença à sociedade, para que ela seja uma mulher, para que ela ocupe o espaço dela, para que o filho também, por meio das ações dela, seja refletido em cuidado. Gente, a gente tem que colocar isso no ar. Sim. Isso aqui que você falou. E a gente precisa transformar essa sociedade, né? E cada lugar que a gente ocupa, a gente vem falando desse tema, né, Paty? Para que a gente se potencialize, as questões da sororidade entre uma mulher e outra. A rede da mãe atípica, ela começa entre mães atípicas, mas a gente depende de um coletivo de mulheres,
mulheres, Sim. um coletivo da sociedade, de homens, de homem, todo o todo território, né? Para que Sim. diminuam as violências com a pessoa com deficiência, com essa mãe atípica nesse núcleo sozinho e solitário. Muito solitário. E a gente convida a sociedade a olhar para essas mães, perguntar o que elas estão precisando. Sim. Muitas vezes elas não conseguem tomar um banho. Gente, É. eu É. vejo muito Né? isso. É verdade. E outra coisa que eu vejo, que eu acompanho, que eu atendo muitas mulheres, às vezes essa dor passa. O que eu vou falar agora, mas não vou chorar. Eu conheço uma mãe muito próxima e o filho dela se foi, né? Ele tinha várias necessidades e hoje ela não se encontra mais. Sim. Porque ela passou 14 anos da sua vida cuidando da criança. Ela abandonou tudo. E hoje ela tenta voltar pro mercado, cheia de dores, né? Hoje ela tenta se encontrar como mulher, toda ferida. Sim. Hoje ela tenta estar numa sociedade que entenda o que ela passou, não consegue. Sim. Então, assim, existe esse lugar pós também, né? Porque a mulher, ela não é só isso o tempo todo. Exatamente. Né? E como é que fica essa mulher sem esse apoio, né? Quem são as pessoas que estão ali para entender e colocar ela nesse lugar de pessoa humana mesmo, né? Sim. Uma das coisas que a gente faz também lá no Instituto Sofia Vercelli, que é muito potente, é uma educação social, de um capacitismo que é visto normalizado, que elas achavam, por exemplo, o rótulo de guerreira. Isso é muito violento. Porque quando a pessoa... E elas falam, não, porque eu sou guerreira, então eu tenho que suportar tudo porque eu sou guerreira. Não, você é humana. Você não tem superpoderes de guerreiros. Você é uma pessoa que precisa de apoio, que precisa de cuidado. E elas foram tirando esse rótulo de guerreira, porque ela, não, eu sou humana, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Outro rótulo que elas tiraram, não sou barraqueira, eu sou uma mãe que está lutando pelo direito dos meus filhos. É diferente. Então, a gente trabalhou também a comunicação dela para não ser violenta, para ser assertiva, para ela poder ser escutada, respeitada, validada. Então, foram vários processos de cuidado com a comunicação, entendendo a comunicação como comportamento. E aí, comportamento, elas começaram a olhar para si, né? De eu preciso me cuidar mais, fazer minha unha, meu cabelo, me arrumar melhor. Eu preciso também, culpa, né? sem culpa, porque uma foi apoiando a outra. Uma foi podendo trocar as experiências. E quanto isso, sobretudo, quando elas se cuidam, elas estão efetivamente cuidando do filho também. Porque elas estão com mais leveza, mais disposição. E a criança sente, né? A criança é muito perceptiva, tem uma intuição muito forte, né? E o guerreiro tira, né, a responsabilidade de todos. Porque o guerreiro, assim, ela se resolve, ela se vira. É solitário, né? Então, o guerreiro, ele tira. É. A mãe, o rótulo de guerreiro tira a responsabilidade de todos os que estão em volta e deixa para ela uma sobrecarga que precisa ser dividida, né? A gente tem até um ditado, né, que fala que a gente precisa de uma aldeia toda, um ditado africano. A gente precisa de uma aldeia toda para cuidar de um filho, né? O que dirá um filho com deficiência. Então, o rótulo de guerreiro, a gente vem também desconstruindo porque ele é violento, né? E ele tira a responsabilidade de todo mundo que está em torno, porque a mãe, ela é guerreira, ela dá conta, ela se vira, ela faz, e tudo isso sucumbe. Eu sinto muito pela sua amiga, né? Porque as dores do enfrentamento da inclusão, elas são realmente violentas. Porque a mãe se sente impotente diante da criação desse filho. Porque são muitas barreiras que excedem a nossa capacidade de mãe. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar, porque no Brasil, de acordo com a pesquisa que teve recentemente do IBGE de 2022, nós temos 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, nós estamos falando também de 14 milhões de mulheres que estão atrás dessas crianças, desses filhos adultos, né? E, enfim, adolescentes. Então, a gente precisa... virou uma questão de saúde pública, a gente precisa olhar para esse lugar, Sim, claro. construir mecanismos e possibilidades de autocuidado, que é essa amplitude de ser mulher, né? Que vai desde ali de ser uma idealizadora profissional, porque a gente nasce... Quando mulher, a gente já idealiza esse futuro, quem a gente vai ser, idealiza ser mãe. Profissional.
né? Sim. Todos esses papéis, né? E todas essas Dentro da funções. E que hoje a gente precisa olhar para essas mulheres que estão numa linha muito tênue de suicídio, abandono, isolamento social, precarização né, do poder protetivo da família, porque muitas também abandonam os filhos porque não suportam esse processo e se sentem culpadas, violadas e sucumbidas por um sistema. Então, e o cuidado da mulher, ele é amplo, né, Tati? Eu acho que você pode falar um pouquinho desse lugar, porque ele vai desde você ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas também o lugar do cuidado das questões estéticas, de um batom, de Como que algo você que se incomoda. viu quando você viu aquela mãe lá de micro saia? E aí, como você se viu depois que você começa a adotar? O que isso refletiu dentro de você? Porque eu sempre falo, às vezes a gente tá ali se vendo cansadinha, desarrumada, e isso começa a internalizar. Né? Às vezes o que está fora ali é tão, a gente se vê tanto daquele jeito que a gente começa a absorver. Quando a gente começa a mudar esse padrão, mesmo a gente estando um pouquinho cansada, né, naquela situação de correria, como a gente começa a se ver melhor, pentear o cabelo, fazer uma unha, aquilo começa a trazer para dentro da gente esse lugar de possibilidade de estar bem também, mesmo diante de tantas dificuldades. Né? As dificuldades vão existir, mas quando a gente acorda e se escolhe ficar bem, aparentemente aquilo reflete dentro da gente. Como que refletiu dentro de você a partir desse momento que você, eu me maquiava, vou voltar a me maquiar. É isso. Eu me cuidava, vou voltar a me cuidar. E a Sofia, né? Sofia. A Sofia, ela não é uma limitação para eu continuar sendo a Fabi. Sim, foi isso. Eu comecei. A primeira coisa que eu saí de lá, já marquei para eu fazer minha unha. Então eu já fui lá, fiz minha unha, porque há muito tempo eu não fazia. E depois logo eu comecei por brinco, porque eu nunca mais tinha colocado brinco nesse processo inicial. E parece, hoje, assim, eu sempre fui lá, eu tô sem brinco, parece que eu tô, assim, despida, né? Eu falo, nossa, tá faltando alguma coisa. Aí eu já comecei por colocar meu brinco, e aí comecei também a retomar algumas coisas de trabalho, comecei a enxergar as potencialidades. É como a Paty falou, é sistêmico, né? Você cuida de você e, de repente, você reflete no seu ambiente, você começa a ter perspectiva de futuro. Eu acho que essa foi mensagem é importante para todas as mães. E aí eu acho que começa, não é com uma grande transformação, mas começa com uma grande ação, que é você pegar e retomar coisas, olhar para esse passado de quem você era. A partir dali, você incorporar o seu novo papel, mas você não abandonar aquilo que ficou, né? Que é importante e potente para você. Essa é a mensagem. Então, acho que é esse lugar. E Você acha que muitas vezes a mãe, ela ali por estar tão cansada, ela começa a culpabilizar a situação? Porque às vezes eu vejo muita mulher que ela começa em tudo. Culpar, julgar. Eu não faço isso por causa disso. Sim. Aí ela começa a entrar nesse julgamento e a gente começa a desconstruir. Porque é uma barreira que começa a crescer de forma infinita. Tati, eu não consigo fazer porque eu tenho que levar no oftalmo, eu tenho que levar no otorrino. Tati, não dá. Eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Sim. Porque eu tenho muitas obrigações. Então, toda hora comprar uma coloca roupa. esse peso na criança, né? Sim. Todo momento isso. O que a gente falaria para essa mãe que ela vive nesse ciclo de estar culpabilizando a situação em que ela vive? Eu acho assim, Tati, existe uma coisa que a gente não pode também desconfigurar, que é essa sobrecarga, esse múltiplos Você acha papéis, que a muitas delegar, funções. porque eu vejo que tem mulheres que ela pega aquele papel de mãe e ela não consegue dividir com outras pessoas. É sobre isso. Acho Às vezes ela não quebrar tem também, né? Às vezes ela não tem, mas às vezes ela tem. tem e escolhe assumir tudo Sim. sozinha. E ela abraça aquilo como um todo. Né? Porque às vezes a gente sente que tem aquele momento com a escola, Sim. tem aquele momento que existe algumas brechas. E aí, às vezes, aquilo não tá fluindo. Sim. E eu acho que é encontrar um equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu acho que é você, claro que desempenhar o seu papel nessa grande função, né, de mãe atípica, nesses papéis tão peculiares e sensíveis, mas também de encontrar esse tempo, né, para que você
comece nas mínimas coisas, que é tomar um banho mais prolongado, que é ter uma frequência maior de se olhar no espelho, porque tá muito embaixo ainda, sabe, Tati, esse cuidado das mães. Tá muito no Básico, mínimo, né? no básico, é aquilo, tá muito ainda na sobrevivência, para que ela possa emergir, né? Para que devagar ela vai emergindo e se redescobrindo, mas precisa ter um início, precisa procurar. Uma coisa também embora a rede não chega, né? A rede de apoio, ela não, mas também tem um lugar que a gente precisa pedir. E a gente precisa, acho que o grande papel que uma mãe atípica precisa desenvolver na sua jornada é dizer: eu estou cansada, Bom. eu não dou conta, Sim. hoje eu não vou fazer essas funções, Sim. vou sim varrer muitas coisas para debaixo do tapete. Sim. E esse empurrar as coisas para debaixo do tapete também você abre espaço para você se cuidar. Sim. Né? Então acho que E delegar E também. delegar, E dividir. pedir também. ajuda. Porque muitas vezes ela vai fazer isso e às vezes ela se sente culpada também por conta disso. Sim. Então é sobre dividir. Dividir funções e tem pessoas que realmente são sozinhas. Por isso a importância de ter uma rede de apoio com seus pares, sobretudo, e uma potência que eu vejo também para sair desse lugar de só olhar o que falta, mas não olhar do que ela precisa fazer sem culpa, é quando elas começam a compartilhar os recursos. Tipo, eu pedi, mamãe conta, eu pedi ajuda para uma vizinha para olhar minha filha para eu ter 2 horinhas de sono só. Ia fazer toda a diferença para ela. Aí a outra mãe fala: será que eu também posso pedir ajuda para alguém? E elas começam a compartilhar experiências positivas. Então, acho que estar em rede com seus pares e compartilhar os recursos é muito potente também, porque aí consegue dissolver a culpa, treinar o olhar para ver as possibilidades e não só aquilo que falta. Como que eu posso compartilhar? Como é que eu posso pedir apoio? Muito bom. Então, isso é uma potência também, quando as mulheres se unem e se apoiam, Eu sabe? achei incrível quando você falou do seu projeto. É. E eu vi que aí dentro, esse espaço delas se ouvirem, Sim. né, de entender como que elas podem sair desse ciclo repetitivo, Sim. desse padrão tão violento que é que você foi condenada a isso. Exatamente. certo? Exatamente. Então, como o seu projeto ele conseguiu transmitir, né, essa mensagem, vem transmitindo, né? E você foi premiada, me conta desse. Na verdade, eu não, né? O Instituto Sofia Vercelli, na verdade, com o projeto Diálogos Criativos, ele recebeu 2 prêmios que a gente vai em setembro e agora em outubro, né? Um no Congresso Mundial de Medicina Tradicional Complementar Integrativa. É um congresso que tem apoio da Organização Mundial de Saúde e da Fiocruz, também, entre outros patrocinadores, né? Nós fomos premiados, porque ele é muito inovador. Cuidar de quem cuida, quase ninguém faz isso, né? E a terapia comunitária é uma ferramenta muito potente. Ela é brasileira, está em 47 países, faz parte das práticas integrativas do SUS, recebeu pela Fundação Banco do Brasil, ano passado, como a melhor tecnologia social do país. O que é isso? Tecnologia social é quando eu tenho um saber, uma ciência, e uno com o saber da comunidade, que é o que faz, né? E cuidar desse público invisibilizado, que tem muito a ver com o Instituto Sofia Vercelli, né? Com conhecimento da Fabiana, da visão biopsicossocial, a gente adaptou a terapia comunitária integrativa, então foi premiado, e também no congresso agora que vai ter internacional de terapia comunitária para o mundo todo, né, que eles vão para esse congresso agora em Fortaleza, também ganhou um prêmio porque muito por essa adaptação dessa visão e cuidar de um público que ninguém cuida, que ninguém vê. Que ninguém vê. Não é, Fabi? É, por isso que é inovador, né? Eu acho que a gente trouxe uma grande ferramenta, olhando para a especificidade dessa pauta, dessa vivência tão peculiar, né? E tão específica, mas também invisibilizada. Então, a gente, enquanto instituição, a gente trouxe essa realidade à tona e uniu com as metodologias, né? Que uma delas é a terapia comunitária integrativa para o cuidado das mães. Nós temos uma equipe de terapeutas comunitários, eu acho que é também a grande potência da instituição, né? Essas mulheres também, que a maioria mulheres ali, que se revestem dessa realidade, que deixam emergir essas histórias
para que a gente ali, com o saber da comunidade, as pessoas tragam os recursos para que ali mesmo a gente dilua muitas coisas e fortaleça a vivência dessas mães no território. Então, é uma grande oportunidade, eu acho, que chega para o território, mas também que precisa ser reverberado para o Brasil todo, Precisa, a gente essa precisa prática. falar muito, Sim. comunicar demais, falar sobre esse tema. Que é uma realidade, né? Verdade, é muito presente, muito próxima, e não adianta passar, como você falou, Sim. de olhos fechados, não É. adianta ignorar, ela vai estar presente. Então, se a sociedade ela não vem aí minimamente preparada para encarar essa realidade e entender como que ela funciona, e como você falou, como que eu posso ajudar, né? Como que eu posso contribuir? E me fala, como que a gente pode contribuir com a gente aqui físico? Claro, assim, ó, lá nós temos um setor que cuida de toda a questão de captação de recursos da instituição, porque o nosso atendimento é 100% gratuito. A gente não tem nenhum tipo de cobrança para os assistidos. Nós temos uma fila de espera de 1.700 crianças, né? Então, é muito significativo essas pessoas que aguardam uma providência e estão numa linha tão tênue, né? Que essas questões do suicídio, da ansiedade. Essas crianças também, elas, por ser infância, é a grande janela de oportunidade. Então, a gente tem pressa, né? A gente fala, nós temos pressa em absorver essa fila. Então, a gente pede para que os atores sociais, os empresários, a pessoa física, todos que possam conectar pessoas para que nos ajudem a entregar, né, essa grande dívida histórica, eu acho que nós temos enquanto cidadãos, que é resgatar essas famílias de pessoas com deficiência, que estão em isolamento e sucumbidas, é a grande invocação que a gente faz para o território, para a sociedade, para os atores. O nosso setor de captação, nós temos desde a pessoa física, né, que pode vincular o seu CPF na nota fiscal paulista, e aí pede o CPF na nota, e o instituto, o CNPJ, o CPF vinculado com o CNPJ do instituto, pedindo o CPF na nota, nos dá a oportunidade de receber alguns recursos. Tem alguns estigmas em torno disso, mas o nosso setor lá está de prontidão para desrotular tudo isso, né? Tirar dúvidas e ajudar a esse tipo de contribuição que para a gente é muito significativo. Nós temos as empresas que estão dentro do lucro real, que pode investir nos projetos do Instituto Sofia. Nós temos toda uma responsabilidade de governança e compliance, todos os nossos recursos são transparentes. A nossa prestação de contas, ela é à disposição para verificar a destinação desses recursos. Então, a gente também provoca essas empresas, né? O lucro real, depois ele vai reverter isso, volta, né, para a empresa. Então, não entra como uma despesa, né, dentro. Ele faz a doação, depois ele restitui imposto de renda disso. Então, também nós estamos aptos a poder ser assistidos, né, pelas empresas nesse sentido. Tem o voluntariado, se você não pode, né, e não tem condições de contribuir de nenhuma forma. Nós temos os eventos, porque a gente motiva a participação social, então nós fazemos eventos onde pessoas vêm contribuir com qualquer tipo de ação, às vezes ficando numa recepção, ajudando a gente a organizar a festa, enfim, né, bipando as notas fiscais também. Nós temos esse lugar também de supermercados, de lugares que tem esse tipo de despesa, que dão os cupomzinhos, a gente bipa, pra gente também tem um grande significado lá para captação de recursos. São pequenos gestos que exatamente. Grandes transformações, né? Na vida de outras pessoas. E aí eu queria deixar aqui o telefone da nossa captação de recurso, que se você tocar o seu coração, né, da gente se unir em ação, para que a gente possa mudar o mundo das pessoas com deficiência, mas sobretudo trazer essas famílias para perto da gente, para a gente aprender um pouquinho sobre a diversidade humana. Acho que o convite é esse, né? O setor lá, o número é 91734 4106. Fiz uma colinha aqui, falei para Tati
para que a gente possa deixar aí o telefone disponível para vocês entrarem em contato. Lá o setor tem as meninas, né? Sim. Uma central de atendimento lá para receber vocês de alguma forma. Ai, que incrível. Que recado você deixaria para as mães nesse lugar de transformação, nesse lugar da aparência? O quanto que vale ela se escolher como mãe sem esse peso, sem essa culpa, Paty? Eu diria que é muito importante quando você faz o mínimo gesto de autocuidado por fora mesmo, sabe? Uma unha, um cabelo, algum procedimento que for possível para você, você está com certeza também afetando o seu interior. Então, quando a gente muda por fora, a gente também muda por dentro, né? A gente também vai melhorando a autoestima, a autoconfiança. Então, não é luxo, é necessidade. Gostar de si, gostar do que você está vendo, é muito importante também para o seu processo de saúde mental, de bem-estar. Então, não é luxo, é uma necessidade. E cuide-se, porque você é preciosa, muito preciosa. Carinho na alma, né? É. Muito. Que lindo. Que mensagem você deixa para essas mães? Eu acho que eu quero resumir só numa frase que eu acho que é bem potente e significativo, né? Até fico emocionada. Que a gente tem uma frase que a gente fala toda vez que a gente encontra uma mãe atípica em aflição, é que você não está sozinha, né? Nós aqui estamos nessa busca de transformação e que o Instituto Sofia cada vez mais vai estruturar políticas públicas para que o seu cuidado com o seu filho seja primeiro respeitado, que as barreiras sejam diminuídas para que você possa exercer lindamente o seu papel de mulher, nesse papel multifacetado, né? Que são muitas funções e muitos papéis, mas, sobretudo, que o seu filho, ele é cheio de potencial e você é uma grande mulher que não está sozinha. Ai, que linda! Gente, amei muito vocês aqui. A mensagem foi muito clara. Vocês estão aqui comigo e nesse momento tão lindo, tão grandioso. Estou muito feliz. E que a gente possa, de uma forma muito grande, poder falar muito mais sobre isso, comunicar esse lugar, de trazer essa cultura de abraçar, de incluir, né? E não de deixar tão distante essas pessoas, não só as crianças que têm deficiência, mas também seus familiares que passam por tudo, inclusive a mãe, né, que tá ali, né? Geralmente é essa mulher que tá ali com vários papéis se deixando para trás. Eu tô muito, muito feliz, muito agradecida. Eu queria muito falar sobre esse tema já faz muito tempo, né? Lidando com essa questão da beleza, e eu vejo que muitas vezes a mulher ela se coloca num plano inferior e não é mais sobre isso. Sim, É sobre abraçar e a gente definitivamente baixar essas barreiras e mudar os padrões. É isso. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você. Agradeço, né? Agradecemos muitíssimo a oportunidade de ver uma mulher bonita por fora, tão bonita por dentro também, preocupada com uma questão que é uma violência muito grande, que passa desapercebida, né, pela sociedade. A gente precisa olhar para essas mulheres, para os cuidadores, para essa pauta da pessoa com deficiência, e grata pela oportunidade mesmo de transmitir a nossa missão, né? Ai, foi lindo demais. Obrigada. Gratidão, Tati. Acho que você, né, no seu lugar, nesse cuidado com as mulheres, nas questões estéticas, o quanto isso está intimamente conectado, né, com a autoestima, com o autocuidado, e que você é uma grande representação da pauta, porque eu vou te falar, você compreendeu na intimidade, é o que a gente... Sim. É o que a gente busca explicar para as pessoas, né? E você já tão entendida desse processo, espero que... Eu quero espalhar. Espero que é isso, o bichinho da inclusão te pegue, da diversidade te pegue, assim como pegue tantas outras pessoas. E vai, eu acho que, né, você como uma grande referência nesse lugar, que você se fortaleça, que são histórias que mexem com o nosso coração, mas são histórias verdadeiras, doloridas, mas cheias de potencial, né? Que a gente possa trazer essas mulheres aí para os lugares que elas sempre sonharam em estar. E merecem estar.
E é isso, é a sororidade. E parabéns, porque eu acho que não dá pra deixar. Acho que eu nunca bati um papo tão gostoso assim sobre Também, alguém que muito bom. tá entendendo e compreendendo, né, a intimidade de uma mulher Né? e sobre a inclusão. Muito bom. Obrigada. É viu? isso aí, gente. Esse foi mais um TatiCast. Se você gostou desse tema, clica aqui. Já vou deixar o arroba das meninas aqui para você seguir. Vou deixar também o nosso número para você poder de alguma forma contribuir com a sua participação. Não precisa ser tão gigantesca, eu escolho que seja muito gigantesca, mas se não for, contribui, participa, né? A gente pode ir lá Com também, certeza. conhecer também Sim, um pouco do com certeza. projeto. Por favor. Projeto incrível, gente. A gente tem que incluir mesmo. Muito obrigada por vocês acompanharem aqui nossa conversa, nosso bate-papo, né, trazendo essa mensagem tão poderosa e muito significante. Se você tem interesse sobre alguns outros assuntos relacionados, deixa aqui. Marca aqui outros temas para a gente poder conversar mais. Marca pessoas também que a gente possa estar trazendo para conversar aqui com a gente no nosso TatiCast. Beijos, até a próxima!